Deus, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Podem tomar os vossos assentos. Cumprimento também com a paz do Senhor Jesus nossos irmãos que nos acompanham por meio dessa transmissão. Nosso desejo sempre é que a mesma graça que nos alcança aqui neste lugar possa romper as fronteiras, do espaço e chegar até cada alma necessitada, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Como que os irmãos passaram a virada de ano? Tudo bem? Glória a Deus. Eu e a minha família completamos 17 réveillons aqui na Arca Sagrada. Tem alguém aqui com 17 anos? Se tiver, olha lá, o André levantou a mão ali. Você estava nascendo, eu estava ouvindo os fogos de joelho aqui. Glória a Deus. E hoje é o primeiro culto congregacional, de ceia do ano de 2026. E o que nós vamos ouvir aqui hoje pode ser determinante para como nós vamos seguir durante esse ano. Por isso eu queria muito pedir a atenção das senhoras e senhores, que eu creio que Deus tem algo a nos falar, em nome de Jesus. Convido os irmãos a abrir as nossas Bíblias na primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 18. Aleluia. Você encontrou? Você que não encontrou, pode acompanhar aqui pelo texto, pelo telão. A minha tradução muda só uma palavra. Ela traduz fato por obra ali, que significa a mesma coisa. O texto da palavra de Deus diz, primeira carta de João, capítulo 3, versículo 18. Filhinhos, não amemos só de palavras, nem de língua, mas em obras e em verdade. Filhinhos, não ameis somente de palavras, nem de línguas, mas de fato e de verdade. Nós vivemos em um tempo, irmãos, em que quase tudo é falado. Opiniões, discursos, teorias, posicionamentos, nós falamos sobre tudo. Falamos inclusive sobre Deus. Mas existe um lugar em que o discurso, ele perde força rapidamente. Existe um lugar onde as nossas palavras, elas não se sustentam por muito tempo. Este lugar é a nossa família. Dentro de casa, ninguém é convencido pelo que falamos. Nós somos conhecidos pelo que nós somos. Então os nossos filhos, nossos cônjuges, nossos pais, eles nos percebem, não somente através do que nós falamos, porque eles não convivem só com as nossas palavras, mas eles convivem com a nossa vida. E a Bíblia, ela parece nos antecipar esse problema quando ela diz: filhinhos, não ameis só de palavras, nem de língua, mas de fato e de verdade. Hoje,
ao falarmos sobre adoração em família, eu não quero falar sobre uma pregação religiosa dentro de casa, mas eu quero falar sobre algo que é vivido dentro de casa, que faz com que Deus seja percebido, mesmo no momento em que Ele não é mencionado. E para isso eu gostaria de falar sobre 3 pontos com vocês. O primeiro ponto é: a família, ela aprende muito mais pelo que ela percebe do que pelo que ela ouve. O segundo ponto: Deus não precisa ser citado o tempo todo para ser percebido. E o último ponto: a família, a nossa casa, ela é onde pode acontecer o maior discipulado. O maior discipulado. E esse maior discipulado, ele acontece sobre uma vida bem vivida. Uma vida bem vivida é o maior discipulado que nós podemos ter dentro da nossa casa. Então vamos para o primeiro ponto, que é: a família aprende pelo que ela percebe mais do que pelo que ela ouve. Porque a família é um ambiente mais honesto que pode existir. Dentro da família, um discurso, ele não se sustenta se não tiver coerência. Por isso eu queria convidar, essa primeira parte, ela é um convite a uma reflexão a nós. E a reflexão é o seguinte: o que o meu comportamento dentro de casa, ele tem anunciado, ele tem pregado? O que a maneira que eu me porto dentro de casa tem anunciado? Porque as entrelinhas, elas são mais percebidas do que aquilo que está escancarado. Como o pastor mesmo mencionou aqui, você pode ser um pregador super eloquente dentro de casa. Você pode ter o melhor sermão, mas enquanto você está pregando, o foco principal não está no que você está dizendo, mas quem é você? É essa mensagem que transmite mais do que o som da voz, que a interpretação. Há quem diga que quando falamos mal dos outros, estamos falando mais de nós mesmos do que dos outros. Porque muitas vezes, quando falamos mal dos outros, às vezes as pessoas não estão percebendo fulano realmente é uma pessoa horrível, mas às vezes as pessoas estão percebendo, realmente o irmão fala, sem dó. Então existe uma entrelinha que é muito mais forte do que a mensagem declarada. Existe uma mensagem sendo pregada todos os dias, dentro da nossa casa, dentro da nossa família. E sabe quem ouve essa pregação? Às vezes uma criança que nem conhece o português direito. Ainda que seja uma pessoa que seja muda, alguma coisa ela está pregando dentro de casa. E qual é a pregação? É o exemplo, é o caráter, é o posicionamento, é a maneira que eu me comporto, é a maneira que eu respondo. Às vezes nós pensamos que isso passa desapercebido. Ah, mas é muito captado. É muito captado. E isso constrói uma pregação dentro de casa, um sermão. Isso vai construindo uma mensagem dentro de casa, com as crianças, com o cônjuge, com os pais, com os filhos. Uma mensagem está sendo construída. Ah, pastor Lugé, mas eu não prego. Você prega. Aleluia. Uma mensagem está sendo construída. E é uma mensagem tão forte, que não é aquela mensagem que bate no ouvido, é uma mensagem que vai direto no coração, porque ela tem o peso de verdade. Falar, qualquer um fala, mas agir não é para todos. Falar como deve agir
é fácil, mas ter um posicionamento diz muito mais. Uma postura fala muito mais. Qual é o nosso cartão de visita dentro da nossa casa, dentro do nosso lar? Qual é aquele nosso perfil, né? Hoje, na era das redes sociais, quando nós não conhecemos alguém, nós vemos a bio ali, e nós temos informações de quem é aquela pessoa. Aquelas são as informações que nós recebemos, que ela nos disse. Mas quem ela é de fato? Por isso que o lar é o ambiente mais honesto que existe, porque ali as máscaras caem todas. Ninguém consegue fingir tanto tempo. Ninguém. Ele pode até pensar que está enganando, mas não está. Uma criança de colo poderia identificar e fazer uma biografia de quem é o seu pai, mesmo sem saber falar direito, mas no seu entendimento, ela recebeu uma mensagem de quem ele é. E a mãe, quem ela é? E o irmão, quem ele é? Nós estamos sendo lidos, igreja. Está sendo feita uma leitura muito minuciosa de nós. E nós às vezes nem percebemos. O que nós fazemos, alguém está lendo. O apóstolo Paulo, ele diz que nós somos uma Bíblia escrita, nós somos uma carta escrita e lida pelo mundo. Nós somos uma carta escrita que é lida pelo mundo. E nós somos lidos, às vezes, por pessoas que podem não falar o mesmo idioma que a gente, que pode não ouvir sequer a nossa voz, mas uma mensagem está sendo transmitida no intelectual de cada pessoa. E essa é o que nós somos. É o que nós somos. Era pensando nisso que o apóstolo diz, filhinhos. Ele diz com carinho, porque havia muito amor nessas palavras. Filhinhos, que nós não venhamos amar somente de palavras e de língua, mas de fato e de verdade. Porque o amor verdadeiro, ele é mais forte do que as palavras. Ele é mais forte. Ele diz mais do que as palavras. Dentro de casa, a fé ela não é somente ensinada pela voz, ela é absorvida. Ela é absorvida. Pelo que ela é absorvida? Por quem nós demonstramos ser, quem nós somos, qual é a nossa postura. Por isso, um lar que é saudável, ele prega a Deus, ele fala de Deus, ele evangeliza, ele fala das coisas maravilhosas de Deus. O segundo ponto, ele diz, Deus ele não precisa ser citado o tempo todo para ser percebido. Existem lares em que o nome de Deus é repetido diversas vezes. E existem lares em que Deus é percebido no silêncio. Isso não é um convite a se calar, a não pregar, mas é um alerta contra uma fé que fala muito e vive pouco. É esse alerta. Não é que nós somos proibidos de falar de Deus, de pregar a Deus, mas é que deve haver coerência, porque se não houver, as suas palavras são lançadas no vento, e você é tido claramente como mentiroso. Mentiroso. Já pensou? A pessoa se sentir o pregador, e é interpretada pelos demais como, não é nada disso. Deus ele se torna perceptível através de algumas coisas.
Deus ele se torna perceptível onde há justiça mesmo quando custa, onde há misericórdia mesmo quando há razão, onde há verdade sem brutalidade, onde há amor sem troca. As nossas atitudes, elas pregam Deus, e elas fazem Deus perceptível. Quando nós estamos no culto, uma das coisas que nós mais clamamos é pela presença de Deus, não é? Nós estamos aqui e falamos: Senhor, se Tu não estiveres aqui, tudo é vão, tudo é em vão. Dentro da nossa casa, nós podemos fazer com que a presença de Deus seja percebida, sem palavras necessariamente. Nós podemos fazer com que as pessoas vejam Deus, sem falar. Por quê? Porque a postura, o caráter, transmite isso. João, ele não está dizendo que amar com palavras é errado, mas ele diz que as palavras, elas são insuficientes quando a vida não é real. Então só palavras são insuficientes. Agora, quando elas vêm complementando uma vida, que belo sermão. Quando as palavras, elas vêm pontuando aquilo que você é, que pregação. Quem poderia recusar uma palavra que é pregada e quando você ouve, você encontra coerência com as atitudes, com as posturas, com quem a pessoa é? Isso faz com que o maior incrédulo sente para ouvir. Eu me lembro que quando estávamos numa outra igreja, que eu congreguei quando eu aceitei a Jesus, um irmão nosso, que ele vinha de uma vida louca, como diz o pastor Eduardo, uma vida muito doida, de tráfico, e de mortes, e de tantas coisas terríveis. Ele se converteu, glória a Deus. E ele começou a pregar. E a nossa igreja, antigamente, ela ficava com a porta bem aberta para a rua. Então quem passava na rua, via quem estava pregando e até podia ouvir. E eu me lembro que um dia, um desses, nosso irmão, que veio dessa vida doida, convertido, estava pregando. E um colega dele, que era daquela mesma vida, que era parceiro dele na coisa errada, porém, totalmente incrédulo, porém, sentia repulsa quando via crente. Quando ele passou na frente e viu o ex-parceiro pregando, deu uma curiosidade nele. Ele entrou, eu me lembro até hoje. Ele entrou, se sentou no último banco, e quando a gente olhava para a nave da igreja, o rosto dele era o mais atencioso. Eu ficava com o violão lá do lado, então via a nave da igreja. E eu lembro que alguns irmãos estavam no meio da pregação meio distraídos, uns olhando para o ventilador, uns olhando para o relógio, uns conversando com o irmão que estava do lado, mas ele estava como que debruçado nos cotovelos. Por que ele teve tanta curiosidade? É porque havia uma vida ali. E ele queria saber, quem é ele agora? Meus irmãos, se vocês querem, se nós queremos atenção na nossa pregação, que sejamos coerentes com ela. Por mais incrédulo que o homem pareça, ele vai parar para ouvir, porque ele vai entender, tem verdade nisso. E o homem pode ser incrédulo quanto a Deus, mas ele sempre está aberto para o que é verdadeiro.
Então, quando nossa vida, ela encontra um correspondente com a pregação, ela com certeza vai encontrar também muitos ouvintes, glória a Deus. Que nós possamos caminhar assim, em que, já que as palavras não são suficientes, então eu vou reforçá-las com a minha vida em nome de Jesus. E último ponto, o maior discipulado é uma vida bem vivida, na simplicidade. Os maiores momentos da nossa vida, ou a maior parte da nossa vida, ela não acontece nos grandes momentos. Ela acontece no cotidiano, no ordinário, naquilo que é simples, no sentar na mesa, numa tarde juntos. A maior parte da nossa vida acontece aí. Ela não acontece em grandes momentos em que eu esboço uma grande fé. A maior parte da nossa vida acontece em coisas simples, em cotidianos. A maior parte da nossa vida, ela acontece na mesa simples, na rotina cansativa, no aperto financeiro, nos dias que ninguém está espiritualmente inspirado, mas a vida está acontecendo ali. E quando nesses momentos simples, eu reflito Deus, eu estou formando, eu estou em um discipulado muito mais bonito do que qualquer sermão poderia ser. Se eu puder alencar uma rede de versículos bíblicos que se alinhem para apontar uma verdade no discipulado, eu não serei tão convincente em refletir Deus na simplicidade do dia a dia. Isso prega, isso discipula, isso constrói uma mensagem diante da nossa família. Que nós possamos nos tornar estes pregadores, esse tipo de pregador. Porque como nós dissemos na introdução, sobre falar, sobre o vocabulário, tudo pode ser dito. Qualquer coisa pode ser dita. Qualquer coisa pode ser mencionada. E detalhe, por qualquer um. Um serial killer, ele pode citar um poema de amor. Um homem endemoniado, ele pode ler um salmo. Hoje, com as inteligências artificiais, o ChatGPT pode criar um sermão mais bonito, coerentemente, do que eu posso falar para vocês. Mas nenhuma dessas coisas, nenhuma inteligência artificial, nem um homem que esteja endemoniado, nem um serial killer, poderá ser de fato o que ele quer transmitir. Por isso, falar é uma coisa que ela está um pouco ultrapassada, né? O que realmente, de fato, tem atenção é quem as pessoas são, quem elas são de verdade. Quem elas são de verdade. Quando falamos de adoração em família, não estamos falando de um lar perfeito. Porque quando nós nos falamos a respeito de dar exemplo, de ter postura, de ter posicionamento, de ter um caráter, todos nós em algum momento tropeçamos em alguma pedra, né? Quem de nós é perfeito para dizer, a minha pregação é boa, porque eu faço tudo o que tem que ser feito? Então falar disso, de um lar abençoado, eu não estou falando de pessoas perfeitas, mas eu estou falando de pessoas verdadeiras, de pessoas honestas,
de pessoas que não usam máscaras, que não tentam fingir, que são somente, simplesmente são. E aí, dispensa a apresentação. Quando nós chegamos, se nós formos caminhar por um campo de flores, ninguém vai precisar nos descrever, porque a beleza, o perfume fala por si só. Nós não precisamos de uma autoapresentação vocabular, mas que a nossa vida, a nossa verdade, a nossa sinceridade, quem nós somos de verdade, pronuncie a nosso respeito, e que principalmente pronuncie Deus, Deus, primeiramente dentro de casa, porque ali não dá para mentir, e consequentemente aonde nós estivermos, por onde nós formos, que essa mensagem seja ecoada, uma mensagem em que o discurso, ele se sustenta porque tem coerência, não é pela boa fala, é porque há coerência. Se nós ouvirmos um político que fala muito bem, a gente só vai continuar ouvindo ele até o momento que a gente percebe que é mentira. Quando a gente percebe que está mentindo, o desinteresse cai por terra, porque qualquer um pode decorar frases, qualquer um pode ler e decorar e falar o que quiser falar. Como dizem, né? Falar, até papagaio fala. Ah, mas vida verdadeira, como estamos carentes, meus irmãos. Como esse mundo está carente de vida verdadeira. Como este mundo está carente de pessoas reais, que não querem fingir, que nem querem aparecer perfeitos, mas verdadeiros. Que têm uma fé real, que têm uma fé simples, que tem uma fé que é viva, não é para parecer, é simplesmente porque é. E quando Deus, Ele se revela, uma das maneiras que Ele se revela é: eu sou o que sou. É como se Deus dissesse: falar de mim dispensa comentários, eu sou o que eu sou. E se somos filhos de Deus, não devemos ser o que somos também? Não devemos transparecer o que somos? Ah, se você quer muito parecer uma pessoa boa, então seja uma pessoa boa e você vai parecer com ela. Que esse ano de 2026, nós possamos colocar como meta: eu vou ser mais do que quero parecer. Dentro de casa, uma consciência despertou: eu estou sendo lido, eu estou sendo observado, e o que eu estou transmitindo? Que essa consciência esteja alerta. Ah, eu estou falando alguma coisa, mesmo em silêncio. E o que é que eu estou dizendo? Convido os irmãos a fechar os nossos olhos. Eu quero fazer uma oração.